Olá, Ariadne Grossi, advogada, especialista em direito condominial e direito imobiliário, com foco em gestão e prevenção de risco. Olá, Rosmélia, síndica profissional e mediadora judicial, atuando no mercado há quase 15 anos. Olá, Josiel dos Santos, síndico profissional, há 10 anos atuando na área, né, gestor condominial, síndico profissional. Olá, eu sou Renato Cerqueira, sou consultor e instrutor da empresa Bioprev, Saúde e Segurança do Trabalho. E vamos lá. Perfeito, então vamos dar início à nossa pauta, né? A gente aqui previamente já trouxe várias polêmicas, né? A questão da segurança, da renovação do alvará, né? O que vocês têm vivenciado aí dentro dos condomínios? É de extrema importância, né? A gente está sempre com o nosso alvará de bombeiros em dia, porque ele é a garantia, primeiro, de que a prevenção está sendo realizada, e depois, numa situação de um sinistro, ele é a garantia de que a gente também vai conseguir o reembolso necessário junto às seguradoras. E é curioso como a gente tem que estar atento, né? Porque os nossos condôminos são extremamente inovadores, né? Então, acontece de a gente ter o hidrante revestido com painel de madeira, acontece de colocar vasinho de planta em toda a área de rota de fuga. Então, são coisas que a gente tem que estar atento constantemente para que, de fato, permaneça como foi feito para estar, né? Uma rota de fuga, uma área de segurança, que às vezes os moradores confundem aquele espaço, principalmente de anticâmara, como se fosse uma extensão da casa, para guardar material de obra, né? Essas coisas todas. E a gente tem que estar sempre bem atento. Perfeito. Eu acho que a maior dificuldade é essa, né? Manter a rota de fuga livre, né? Para que, em um caso de sinistro e um incêndio, que a gente não sabe o dia nem a hora que pode acontecer, né? Um evento dessa magnitude. E deixar claro, né, para os moradores que é para a própria segurança deles, que não deixar objetos, sapatos, vasos de planta e até tapetes que podem prejudicar na fuga, né, do apartamento. E é uma dificuldade tremenda, porque a gente tem que assimilar isso ao regimento interno e às normas do Corpo de Bombeiros. E aí sempre tem aquele que eu conheço de norma, eu sei, eu já né, ou conheço alguém que sabe que isso está errado, isso, aquilo. Então a gente lida diretamente com esse embate. E aí quando a gente faz um informe, né, determinado bloco, determinado, né, conjunto habitacional que não está seguindo as normas, aí vem vários questionamentos com relação a por que não pode deixar sapato aqui fora? Eu vou fazer uma sapateirinha bem bonitinha, vou fazer, né, com MDF, conforme a senhora Rosmélia falou, mas não pode. Eu tenho um vaso de planta, eu vou deixar ali aonde? Eu tenho que deixar aqui para ficar bonito meu hall aqui, né? Porque então assim são dificuldades que a gente enfrenta todos os dias, né? E mais importante é prevenir, né, para evitar qualquer tipo de situação mais grave com relação a, né, que a segurança física, integral e física dos moradores, né? Perfeito, exatamente, né? É a gente pensar não só no prejuízo patrimonial, mas de fato, né, nas vidas que estão ali, né, na estrutura que ali estão e sempre conscientizar os condôminos de que as normas existem não porque o síndico quis, né? Se existe algo, existe um projeto, ele foi aprovado por um profissional pensando na segurança e no respaldo, né? Que todos que ali, não só o condômino, mas todos que ali visitam, né? Precisam. Isso mesmo. Outro trabalho que nós temos é de sensibilizar tanto os moradores quanto os síndicos também, para não se contentar somente com as normas, né? Porque as normas, ela traz os requisitos mínimos. Então é o mínimo para funcionar. Mas só que tem muita coisa além disso, né? Por exemplo, tem vários interesses, né? Tem o interesse da empresa que construiu o edifício ou o condomínio ali, que ela quer vender e entregar logo. Tem o interesse do engenheiro que fez o projeto, né? O interesse dele é aprovar o alvará e ganhar a parte dele também e já sair. E aí vai ter o interesse de quem mora lá, de quem trabalha lá, né? Então tem muita coisa que vai além disso, né? Por exemplo, bem básico, né? Você vai falar de hidrantes, aí tem o esguicho, que é a ponta da mangueira do hidrante. E aí no esguicho tem dois modelos básicos, né? Tem um regulável e tem o agulheta, né? E o agulheta, assim, é metade do preço. Os dois é válido,
Mas na hora do vamos ver, acaba que ele não serve para nada. Né? Um exemplo básico, eu tenho um professor lá do Rio de Janeiro, e em frente do prédio dele tem um hotel. E aí esse hotel, ano passado, teve um princípio de incêndio. Na verdade, teve um incêndio, queimou um quarto. E aí quando ele chegou para estar ajudando também, né, que estava bem em frente do prédio dele, já tinha um bombeiro militar lá que estava de férias no hotel e já tinha contido lá o incêndio. E aí o incêndio foi no 4º andar e ele subiu do 3º até o 4º andar para fazer esse combate. E o esguicho que tinha lá era uma agulheta. A agulheta é um esguicho que quando você abre o hidrante, ele já começa a sair água. Ou seja, ele já foi com ele aberto do 3º até o 4º. Apagou o fogo, beleza. Mas e aí, para onde que essa água vai? Né? Essa água escorreu pelo posto do elevador. Detalhe, estragou os 2 elevadores do hotel. Né? Talvez tivesse pensado em ter um esguicho regulável e o próprio projeto mesmo já imaginar, vai usar a água para apagar o fogo e essa água vai ter que ir para algum lugar. Né? Já tivesse um sistema de drenagem, alguma coisa nesse sentido, né? Já teria evitado todo esse prejuízo. Muito interessante. Né? Esse ponto eu não vivenciei ainda e não tinha pensado também, né, sobre a questão dos danos que o próprio escoamento da água pode ocasionar, né? E até a vertente se o seguro teria ou não cobertura para isso, né? Avaliar nas apólices, que normalmente as apólices são relacionadas à responsabilidade civil, né? Então, vem de onde isso foi provocado, né? Então, fica também um alerta até para olhar, às vezes, para a necessidade da extensão dessas apólices dentro dos condomínios, né? A gente tinha falado agora há pouco na pauta sobre carro elétrico também, sobre essa importância, né? Às vezes está todo mundo preocupado sobre poder legalizar isso, sobre poder aprovar, mas esquece da alteração do Corpo de Bombeiros, né? Para que exista segurança, para que exista respaldo dos seguros também, né? Exatamente. E essa questão da responsabilidade... O que ocorre? Eu tive a infelicidade de, ao assumir um condomínio, eu assumi em abril, em junho eu tive 2 incêndios seguidos com menos de 15 dias. Era um condomínio que, quando eu fui me candidatar, já estava com os extintores vencidos, e na visita que eu fiz de reconhecimento do condomínio para me candidatar, eu já alertei a pessoa que me convidou que os extintores estavam vencidos. E quando a gente chegou e que a gente teve esse sinistro, nós, apesar da bomba de incêndio estar classificada como manutenção, nós descobrimos que a bomba não tinha sido dada a devida manutenção. Então, o bombeiro, inclusive, teve dificuldade de fazer o uso dos equipamentos para conter esse incêndio. E a questão da água no elevador, isso é uma coisa que a gente precisaria talvez trabalhar com os arquitetos, com os projetistas, né? Porque, de fato, quando a gente precisa utilizar, ela vai diretamente para os elevadores. Se a gente tiver a sorte do elevador ter sido desligado acima do andar do incêndio, menos pior, né? Mas às vezes acontece de quando você desliga a energia por conta do incêndio, ele está abaixo. E aí é geralmente perda total da máquina, então é mais um prejuízo que as seguradoras acabam tendo que... A gente precisa discutir com as seguradoras, e são coisas da mais simples, né? Como o colega disse, um tapetinho pode ser fatal num sinistro, que a pessoa saindo da casa dela, se esse tapete não tiver um sistema de antiderrapamento, ela pode escorregar, cair, bater a cabeça e, né, vir até a óbito ali por conta ou da queda ou por conta do incêndio, da fumaça. Sim. E é uma coisa simples que a gente tem que trabalhar, como disse, o tapetinho. Exato. Até porque você bem lembrou, né? No caso de incêndio, a primeira coisa que se faz é desligar a energia. Então, a gente precisa lembrar que todo mundo vai estar na rota de fuga no escuro. Né? Por isso que tudo precisa ser igual, né? Isso. A plantinha vai atrapalhar, porque você vai usar a parede para você chegar a um determinado ponto. As sinalizações precisam estar nos mesmos locais, em todos os andares. Né? A escada precisa estar contínua para você usar aquilo como um guia, para você se direcionar para a saída. Então, são coisas que no dia a dia a gente não usa, mas que também precisam ser vistas, porque numa situação de emergência são elas que vão trazer a gente para a segurança novamente. Perfeito. São pontos importantíssimos, né, que é a questão da manutenção dos equipamentos. A bomba, né, que vai ser utilizada para fazer, né, apagar o incêndio com a água, o alarme de incêndio, quando houver um sinistro, ele disparar para as pessoas poderem evacuar.
A rota de fuga ela tem que estar sinalizada conforme prevê a legislação, com as plaquinhas refletivas, tudo certinho. A iluminação de emergência tem que estar funcionando para poder dar uma claridade ali suficiente para o condômino, né, se retirar do recinto com segurança. Os corrimãos também, né, das escadarias em contínuo, como determina a legislação. Então, assim, é muito importante, não é só ter o alvará de incêndio ok. São vários pontos que precisam estar ok, e o síndico precisa estar a par disso e também orientar os condôminos com relação a isso, que não é só um alvará, um documento que é obrigatório ter hoje, né? Mas também toda o que faz isso funcionar de forma de evitar maiores danos, né? É o dia a dia, né? É o pós-alvará. O pós-alvará, exatamente. E ter outro agravante, quando você convoca os moradores para fazer o curso de brigada de incêndio. Porque eles acham, não vou fazer, porque... E numa certa situação que você precisar ter o conhecimento básico de como lidar com aquele incêndio. Eu uso qual extintor para apagar tal incêndio? É na elétrica? É onde que está pegando fogo? É no armário em MDF? O que eu vou usar? Qual equipamento que eu vou usar para apagar o incêndio? As pessoas já vão logo no hidrante. Né? É fogo, vamos tacar água no fogo. Às vezes não é. Né? Jogar água no fogo, não é só isso. Então, assim, são vários pontos que precisam ser... dada atenção com relação a esse assunto, que é muito importante e salva vidas, né, e evita maiores danos com relação, né, a incêndios. Vamos aproveitar agora o bombeiro para levantar o tema que você pediu, voltar de elétrica. Carros elétricos. Inclusive, Deixa eu só finalizar. Não, sim, aí depois você pode concluir. Certo. Aí sobre acidentes voltados com carros elétricos, como devemos se portar diante disso, então só para fazer um complemento, porque foi uma pauta anterior e ela gostaria de pontuar novamente. Pode continuar. Então, o alvará, né, é o documento que vai estar liberando lá a questão da seguradora, a questão do funcionamento do empreendimento. Mas o segundo passo é a questão de ter uma brigada de incêndio ativa. Né? Porque a brigada de incêndio, às vezes, é feita, né, para cumprir também a norma e para ter um certificado, para ter um atestado, para estar apresentando, né, tanto para o bombeiro militar quanto para a seguradora. Mas é importante a questão dos afazeres da brigada de incêndio. Por exemplo, a inspeção dos equipamentos, né? Validade de extintor, se está com lacre, se está com pressão. A questão do motor do hidrante, é importante que ele seja funcionado periodicamente, né? Porque o motor parado, ele vai estragar. Né? Se a gente sai e deixa um carro parado por alguns dias, quando a gente chega lá, a gente vai ter dificuldade para estar ligando. Então, o motor do hidrante a gente vai pensar da mesma forma. Né? Não só o motor, quanto as mangueiras do hidrante também precisa passar por teste de pressão anualmente. A sinalização, né? Porque uma das coisas que a gente vai fazer em caso de incêndio é desligar a energia geral, né? E aí a pessoa vai se deslocar no escuro, né? Claro, vai ter a iluminação da lâmpada de emergência, mas será que ela está funcionando? Muitas vezes a gente põe a lâmpada de emergência lá, tá lá. Mas será que ela liga? Foi feito um teste para ver se ela está realmente funcionando? Porque tem casos que a gente tá lá a lâmpada, mas quando faz o teste, ela não funciona. Né? Então, a brigada de incêndio, ela vai ter esse papel também. E é muito interessante, quando a gente faz a brigada em condomínio, que às vezes a gente pega essas pessoas que não queriam estar lá, que não queriam participar, mas depois, no final, quando ela entende o porquê dela ter participado daquele treinamento, e que serve não só para o condomínio, não serve para qualquer outro momento da vida dela. Né? Porque a gente aborda situações de prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, o abandono de área. Né? Então, ela vai entender, por exemplo, quando a gente entende a questão de onde vem o fogo, né? A reação, que eu preciso do calor, do combustível, do comburente para eu ter o fogo. Quando eu entendo isso aí muito bem, eu consigo trabalhar tanto a prevenção, que é de não deixar material combustível próximo de fonte de calor, né? Quanto também a ação. A partir do momento que eu tenho fogo, como que eu vou fazer para agir? Né? E aí tem um clássico erro que a gente aprende desde criança, que a água apaga fogo. Mas a água, ela é exclusiva para material sólido. Eu não posso usar água em parte elétrica, eu não posso usar água em líquidos inflamáveis, que além de não apagar, ela vai agravar ainda mais a situação. Então, daí acaba que a gente consegue tirar essas coisas da cabeça da pessoa e ela consegue trabalhar de forma correta, principalmente na prevenção, que é o nosso foco principal. E é interessante que uma coisa que eu aprendi nesse sinistro desse condomínio é que a questão do ar para
propagar o fogo. Então, a gente aprendeu também que quando você for sair de casa, o ideal é que você saia fechando todas as portas e janelas, porque se tiver uma situação de incêndio, a probabilidade daquele fogo expandir é menor, porque ele precisa do oxigênio para se alimentar. Né? E num desses incêndios, a gente teve de menor proporção, porque não tinha ninguém em casa, aconteceu num freezer, e ele não se estendeu. A partir do momento que abriu para se fazer, apagar o fogo e tal, aí que ele tomou uma proporção, porque ele foi alimentado novamente pelo oxigênio. Então, é interessante porque a gente vê alguma coisa pegando fogo, a gente já quer abrir, já quer, né? E, às vezes, a melhor solução é manter fechado mesmo até a chegada do bombeiro. Que é uma das coisas que a gente recomenda, né? Além de fechar as portas, janelas, mesmo não só do ambiente externo, né? Você imagina que você fecha todas as janelas, beleza. Mas fechar as portas dos quartos, de todos os cômodos ali, justamente para confinar, né? Para que não tenha a questão do oxigênio. E outra coisa que a gente recomenda é que não deixar as coisas na tomada. Se não tem necessidade, uma geladeira, beleza, né? Tem coisa ali que pode estragar. Mas a TV, outros aparelhos, não tem necessidade de estar ligado, né? Porque quando a gente olha para equipamentos elétricos, a gente tem e conhece a questão do triângulo do fogo, a gente já imagina ali fonte de calor. Então a ideia é de quando a gente fecha as janelas, a gente está tirando os comburentes, né? Tirando o oxigênio, não permitindo que o oxigênio venha alimentar o fogo. E quando a gente desliga o disjuntor ou tira da tomada, a gente está eliminando também a fonte de calor. Pronto, eu fiz a prevenção, posso sair tranquilo, né? Mas aí tem a outra situação, né? Como por se tratar de um edifício, por exemplo, tem meu vizinho da frente, meu vizinho de baixo, de cima, de um lado, do outro. Aí a importância que não só eu saiba dessas informações, né? Que eu passe isso aí adiante, né? E no treinamento da brigada de incêndio a gente consegue também estar abordando todos esses temas. E até por isso ela é obrigatória, né? Um pouco antes a gente estava comentando, né? Como os síndicos têm que, né, se reinventar para fazer os condôminos participarem, né, e entender a importância disso. Eu mesmo agora acabei de aprender muito com vocês, né, sobre esses detalhes, né? E aí, aproveitando aqui também para te perguntar sobre as questões relacionadas aos carros elétricos e brinquedos elétricos, moto elétricas, bicicletas elétricas, né, que é uma realidade hoje na sociedade, nos condomínios, né? Como que vocês vêm enfrentando isso? Que orientações, que dicas vocês conseguem nos dar? Por enquanto ainda está bastante estudos, né, de como que vai fazer o combate em um incêndio em carro elétrico, né, tendo em vista que o assoalho dele é a bateria, né, e como que vai fazer esse combate. O que se sabe é que a gente não vai usar um extintor comum, né, esse que a gente tem hoje no mercado para carro elétrico não vai ser aplicável, né, então se faz esse estudo para ver como que a gente vai estar trabalhando. A princípio o carro vai ter que pegar fogo até o final, né, não tem muito o que fazer. Já se viu alguns treinamentos que a gente está usando uma lona que faz a cobertura do fogo do carro ali, né, para que pare de entrar a questão do oxigênio e faça o abafamento. Só que mesmo assim o carro vai continuar pegando fogo. E quando a gente fala de fogo, não é só fazer o combate direto ali. Se eu não tenho como fazer o combate direto, eu tenho como evitar que esse fogo se alastre, que é tirar todo o material combustível que vai estar ao redor. Está se estudando também até se uma nova classe de incêndio, né, justamente focado na parte do carro elétrico, principalmente na bateria dos carros. Perfeito. É bem bacana e importante reforçar, né, o que a gente já tinha dito antes, né, como você bem disse, as normas, como é uma realidade mais recente, né, as normas estão ainda se fundamentando, né, a gente tem São Paulo aí como pioneiro, tanto em legislação como normativa estadual, né, do Corpo de Bombeiros, mas a gente já tem também orientações da Liga Bom, né, que já estão em vigor e que a gente precisa seguir, e a importância de atrelar tudo isso, né, à realidade dos condomínios e voltados a essa alteração de projeto, essa troca de extintores também, né, para conseguir prevenir, né, ou pelo menos reter ali aquele incêndio numa fatalidade e principalmente fazer a instalação correta, né? Porque a gente percebe que muitas das vezes os acidentes têm começado por ligações irregulares, né? Eu já vi situações aí de unidade puxando tomada pela janela do condomínio com uma fiação exposta, né? Então, e a importância do síndico ter esse cuidado, notificar, né? Ter um engenheiro para fiscalizar isso também, para que essa instalação aconteça da forma adequada. E é curioso porque o carro elétrico, inegavelmente, está tomando mercado e a gente não consegue mais sair desse ponto. Eu, particularmente, tenho alguns condomínios que nós já estamos com os veículos carregadores elétricos, né? E a gente tem buscado
seguir o que está nas NBRs, principalmente na parte de elétrica, né? Mas o que é mais importante a gente deixar claro que o carro elétrico não é uma decisão assemblear unicamente. Porque para você colocar os carregadores de carro elétrico no seu condomínio, você tem que começar no seu transformador. Porque então você tem que buscar um estudo se aquele transformador está preparado, tem energia disponível para você propor os carregadores elétricos no condomínio. Então, esse é o primeiro ponto. E normalmente se aprova em assembleia, se instala e depois vai ver as consequências. Né? Então, na verdade, você tem que começar lá fora, na sua distribuição de energia para o condomínio, para daí você se fundamentar de que ali é possível, que aquilo não vai gerar uma sobrecarga, porque quando o morador ele vem pedir para instalar o carro elétrico, ele fala assim, mas são só 7 quilowatts, não sei o quê, é igual um chuveiro. Né? Tudo bem, é igual um chuveiro, mas é igual um chuveiro de quantos? 88 apartamentos? Exatamente. São 88 chuveiros a mais. No condomínio a gente tem que sempre enxergar tudo multiplicado, né? Exato. E eu sempre acho isso muito interessante, porque normalmente eu vivi isso muito, né? Quando chega a busca pelo carro elétrico, a primeira pessoa que eles buscam é o jurídico. E lógico, né? A gente tende a dar a orientação que retrocede, não é o jurídico que tem que aprovar primeiro. É o engenheiro elétrico. É o engenheiro, é a parte técnica. Elétrico. Primeiro eu preciso entender, comporta? Depois eu preciso entender, vou ter alguma alteração que me exija dinheiro e alteração estrutural para mim saber se eu preciso levar para a Assembleia. Porque se eu não tiver alteração de área comum, alteração estrutural, eu não precisar de dinheiro, eu não preciso de aprovação assemblear. É um direito do condômino, né? Então, tudo isso precisa ser olhado. E não tem como não ter alteração da área comum, porque você tem os seus medidores numa determinada área do condomínio e é dali que você vai buscar energia para levar para sua vaga de garagem. Porque, apesar de você pagar a conta, que eu digo que é o menor dos problemas, pagar a conta, né, você vai interferir. Você vai ter que levar fiações numa garagem que não foi preparada para isso. Então, você vai sair do centro de distribuição de energia até a sua vaga. Então, ali tem um caminho a seguir. Então, você tem comum a rede elétrica. Exatamente, que você vai ter que criar procedimentos para que aquilo aconteça. Além disso, você vai ter que criar sistemas de segurança para que isso não interfira, inclusive, no seu apartamento. Porque se você fizer um jumper ali direto no seu medidor, você vai pagar a conta. Mas isso pode gerar um aquecimento e consequências gravíssimas, não só para a sua unidade, mas para todas. Volto a dizer, a rede elétrica que chega no seu condomínio, ela é única. Então, qualquer ligação vai interferir, assim como o ar-condicionado. Né? Um condomínio é um problema em Cuiabá e um grande causador de incêndios. Um condomínio que foi programado para ter 4 aparelhos de ar-condicionado, se você vai colocar 5, 6 no seu apartamento, você tem que rever todo o seu sistema de distribuição elétrica. Porque senão você causa problemas, não só no seu apartamento, como um incêndio, que é muito comum aqui, né? Mas também uma sobrecarga para todos os demais, porque a fonte alimentadora é única e o carro elétrico tem essa mesma função. E aí a gente entra numa outra seara que é a briga, né, dos prós e contras, né? Tem aquele morador que está extremamente pilhado, porque ele vê uma hora um carro pegou fogo na China, outra hora um carro pegou fogo não sei aonde, então ele é contra o carro elétrico na área comum. E aí você tem o outro que é todo moderno, que quer a novidade, que quer a questão da economia e da ecologicamente correto, né? Então você tem que trabalhar com isso e é muito complicado no sentido de que as pessoas entenderem que tem um processo, porque ele já chega com o carro comprado querendo instalar, fala, não, peraí, calma, com data para instalação. Vamos lá, vamos chamar o engenheiro, vamos fazer análise, vamos levar para a Assembleia para aprovar com a maioria absoluta, porque é isso que fala a lei, porque você vai mudar a destinação daquela garagem, ela era feita para carro a combustão e agora você vai colocar carro elétrico, então você está mudando a destinação dela, né? E isso traz consequências. E aí outra consequência que a gente tem estudado muito e que a gente está vendo é que as seguradoras hoje ainda não têm cobertura para incêndios oriundos de veículos elétricos. E aí você tem outras situações, que vem o CREA, que também não tem, que tem recomendação para que não seja instalado pontos próximo a pilares, porque numa situação de incêndio pode vir a comprometer a estrutura. Então, não é algo muito simples. Não. Porém, se você fizer com a ajuda de profissionais, é possível fazer a instalação segura, sim.
Então, temos aí os 2 pontos, e que não é só fazer um puxadinho lá do seu medidor, porque você está preocupado em pagar a conta. Então, muita calma nessa hora. Vamos puxar um gancho para a alteração das normas, quem sabe já dá para introduzir. Podemos. E a última pauta. Tá ótimo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a importância da alteração, né, das normas internas, convenção, regimento interno, atualização, né? Quando a gente trata acho que tanto de condomínios novos como os antigos, né? Nos antigos mais ainda, a gente vivencia muitas normas retrógradas, né? Porque a sociedade mudou, né? Ela muda e primeiro ela muda e depois as normas mudam, né? E a gente tem sempre uma resistência, às vezes até da própria gestão, de fazer as alterações ou de conseguir esse quórum, né? E no caso dos condomínios mais novos, a dificuldade que a gente ainda tem, que é cultural, que as construtoras entreguem normas padrões, né? Que não são voltadas para a realidade, né? Do convívio daquelas pessoas, às vezes até para a própria estrutura, né? Elas não se adequam com a própria estrutura condominial. Como vocês têm visto e combatido isso? A renovação é necessária. Por outro lado, a gente tem sempre, principalmente as construtoras ainda não se atentaram que as normas de convivência, elas são mais variáveis, né? Então, você depende do público que está habitando ali, que você depende das situações do dia a dia que vai mudando. E seria muito bom se elas entregassem a convenção e permitissem que os condomínios fizessem o regimento interno. E às vezes eles fazem a convenção e o regimento. E ainda, para ajudar, colocam que o regimento só pode ser mudado com 2/3, que legalmente não tem essa necessidade, né? Mas, juridicamente falando, né? Mas quando amarra a convenção, acaba tendo a necessidade de 2/3. E aí eu digo, a gente tem que mudar a convenção. Na convenção você tem que libertar o regimento interno, porque o regimento interno são normas que você vai ter que ir adequando, né? No dia a dia, no uso e tudo mais. Então, esse cuidado a gente tem que ter, principalmente a nós que vamos fazer uma revisão de convenção, tirar essas amarras que estão ligadas ao regimento interno, porque muitas vezes a convenção ela traz não só a questão do imóvel, que é o que ela deveria prever, principalmente a parte de como administrar, de como fazer os procedimentos, o que é essencial manter para que aquela estrutura que eles estão entregando seja preservada, mas a questão do dia a dia, do uso dos espaços, do uso das áreas comuns, esse precisa ser desmembrado para que a gente, enquanto gestão, possa fazer essas atualizações. E a gente ainda vê muito, principalmente os condomínios novos ainda continuam saindo com a questão dos 2/3 da área de convivência. Isso já, o Código Civil já não traz mais, né? Isso. Mas o Código Civil também diz que deve ser conforme convenção. Então, se na convenção está dizendo que o regimento tem que ter 2/3, você vai acabar tendo que fazer com 2/3. Exato. Então, acaba engessando essa modernização. E às vezes você está com um condomínio com 20 anos e você não consegue mudar, porque você não consegue atingir esse quórum de 2/3 para as alterações. Perfeito. E é um ponto muito importante, né? Porque o regimento interno, sem um regimento interno bem atualizado, bem ajustado, o síndico acaba tendo dificuldade de gerenciar os conflitos que existem. E eles surgem naturalmente, né? E aí o morador quer saber aonde que está, porque hoje eu falo porque é a experiência que a gente tem. Você notifica o morador, se você não retirar essa notificação, eu vou chamar o meu advogado. Né? Hoje todo mundo tem advogado, então assim fica muito, né, complicado a gente lidar com isso. Então, as alterações vão acontecendo naturalmente. Atrelado ao que a senhora Rosimélia falou, que dificulta um pouco também isso, né, esses 2/3, esse quórum, né, para a gente conseguir, né, por mais que o Código Civil mudou, né, que tem agora como você fazer uma assembleia, né, que você fica 90 dias com ela aberta, que você consegue mobilizar com a gestão, com os moradores para poder conseguir atingir esse quórum. Mesmo assim, ainda há essa dificuldade da participação dos moradores e entender que né, um regimento bem ajustado, bem atualizado, para que nós tenhamos uma organização melhor no condomínio. Né? E sem um regimento, né, atualizado, nós vemos hoje, as construtoras entregam, tipo assim, seria maravilhoso se a construtora chamasse o síndico, você foi eleito,
aciona uma assessoria jurídica, está aqui a minuta do regimento, está aqui a minuta da convenção, ajustem para poder já entregar mais, né, basicamente o que a gente precisa. Então a gente tem que criar umas normativas provisórias de convivências iniciais, né, para a gente conseguir trabalhar com mais tranquilidade, né, entendendo que muitas pessoas que vão, às vezes, residir em condomínio, às vezes nunca moraram em condomínio, né? Aí para você colocar isso na cabeça dela, que aqui tem um regimento, tem normas, você tem deveres, você tem que cumprir os deveres, também tem, né, seus direitos, suas obrigações também. Então, assim, até você conseguir introduzir isso, né, é muito complicado. Então, assim, você ter um regimento bem atualizado, isso é muito importante até para a gestão conseguir conduzir e trabalhar nos conflitos, né, no dia a dia que vai acontecendo. Com certeza, ela é um facilitador, né? Porque eu brinco que a convenção ela é como se fosse a nossa Constituição Federal, né? Então, é por isso que o Código Civil diz que o quórum é de 2/3, porque são normas de gestão, né? Que elas não podem ser mudadas a qualquer tempo. Então, é natural que exista uma dificuldade maior para alteração, até para que a gente tenha, né, uma linearidade nas gestões, na condução, né, para que isso se passe. Mas com o regimento interno a gente não tem essa obrigatoriedade, né? O Código Civil foi alterado, a gente consegue mudar com maioria simples, mas é muito isso do que a Rosmaria falou que acontece. Ele te dá o mínimo, mas se a minha convenção diz que é mais, eu preciso seguir o mais, né? E isso muitas vezes acaba travando muito a atuação da gestão e dificultando as assembleias. E a gente vem aí, a legislação vem tentando corrigir isso, né? Eu tenho visto algumas construtoras de fato entregar só com a convenção, o que tem um lado positivo, até porque como aí a gente tem esse quórum simples, facilmente na próxima assembleia o novo síndico já consegue se reunir com o conselho e apresentar normas palpáveis, e uma vez ao ano você consegue fazer essa atualização com o quórum simples, o que facilita muito o uso, né? Porque são basicamente regras de uso, não são regras direcionadas à gestão. E aí também você muito bem citou, né, a questão da assembleia em sessão permanente, que é algo bastante recente, que nos auxilia muito, mas que as pessoas também fazem muita confusão, né? De achar que a gente não precisa fazer uma assembleia, que dá para coletar voto, fazer lista, né? E assim, a assembleia, por sua natureza, ela exige o direito de voz e voto, né? Então a gente precisa ter esse cuidado também para que não venha a ser anulado e a gente perca aí todo um trabalho e um custo, né? Porque isso custa também para o condomínio, a contratação de um jurídico para fazer essas alterações, o custo com as próprias assembleias para que a gente faça de forma adequada, e mesmo com essa facilidade trazida pela lei, que eu acho que foi um divisor de águas, né, para nós no mercado condominial, ainda assim a gente precisa de um trabalho da gestão e um trabalho cultural, que mesmo com esses 90 dias, às vezes a gente tem dificuldade de conseguir atingir esse quórum. É que você tem que ficar lá no grupo. Gente, falta 10 votos, por favor. Vai ter assembleia virtual, você não precisa ir em local nenhum, qualquer local que você estiver, você acessa o aplicativo, você vota, você vai entrar na videoconferência lá, você vai falar, vai expor suas suas ideias, o seu ponto de vista. Mas mesmo assim ainda encontramos barreiras, né? Dificuldade. Isso foi um presente que a pandemia trouxe, né? Porque a Assembleia Virtual ela nunca foi proibida, mas ninguém tinha coragem de fazer. Né? Então isso ajudou muito, né, na questão de alcançarmos o quórum e conseguimos, né, revisar um regimento e colocar umas normas mais atualizadas, né, para poder agir quando for necessário. Mas, gente, é possível, tá? A gente consegue, dá para mudar o regimento, dá para mudar a convenção. Eu tive o êxito de uma que eu acho que vai ficar para a história, que foi de 2 meses, revisão de convenção e regimento. Mas houve uma mobilização muito grande dos condôminos. Então, eles já cansados da situação que estava, então eles auxiliaram muito, né? Um foi chamando o outro foram gerando aquele trabalho formiguinha, né? E dá certo. Mas não é muito comum. Às vezes a gente tenta um ano, tenta outro ano, e até que, enfim, consegue. Dá certo, né? É possível. Continua sendo um desafio, né? Mas melhorou muito, está muito mais fácil, né? E se a gente trabalhar com uma gestão ativa, né? Que entenda que o trabalho dela não terminou em contratar o jurídico e criar a norma. Exatamente. Né? Ele precisa desse trabalho de formiguinha, de trazer o condômino junto com a gestão, para a gente conseguir fazer a aprovação. Mas eu também, graças a Deus, nos últimos anos tenho tido bastante êxito, especialmente com as assembleias em sessão permanente, para conseguir fazer essas alterações. E aí, tirando o quórum especial do regimento interno, a vida do condomínio segue depois com muito mais facilidade. Muito mais facilidade. Dá para aplicar o que é necessário aplicar. Exatamente. Vamos lá. Pode começar. Gostaria de agradecer o convite, né, da Bita Rankin, e estou ansiosa
pro aplicativo que está surgindo aí, do Reclame Seu Condomínio. Contem sempre com a gente aqui de Cuiabá, Campo Grande, se tiver interesse, estamos aqui à disposição também. E você que hoje não participa do seu condomínio, venha participar, é importante, é o lugar onde você mora, é o lugar onde você investiu. Participar da Assembleia é de extrema importância. Perfeito. Agradecer a Mita Rank pelo convite, foi muito bom, né? Aprendemos muito aqui, né, com os temas que foram levantados. Estou ansioso também, né, por novidades. A gente vive no meio condominial e precisamos disso. Obrigado. Agradecer pelo convite. Quero agradecer também, pessoal, todos os síndicos, né, que participaram e todos que participam também desse ecossistema que produz conhecimento, que produz serviços e produtos, né, que ajuda o síndico a fazer da melhor forma possível a gestão do seu condomínio. Perfeito. Agradecer a Habitat, a todos que participaram, né, esse rico debate, a gente propagar esse conhecimento, né? A gente fala que os condomínios não são simplesmente patrimônios, né? São microsistemas sociais e tudo que a gente vive da porta para fora, a gente vive da porta para dentro. Então é muito importante que todos participem, né? Não só o mercado, a gestão, mas que cada condômino tenha esse olhar de que a gente está aqui todos em conjunto, cuidando da casa de cada um, né? Do lar, das famílias, e parabenizar todos por essa tamanha importância.